a gente vai sempre, volta para as Escrituras e observa o que a Bíblia diz, né, com relação a essa questão. Primeiro que a gente acabou gerando um rompimento com uma mentalidade que era um pouco complexa para a gente. As nossas igrejas tinham comissão de evangelismo e comissão de discipulado. Né? Aí a comissão de evangelismo evangelizava Moisés se convertia com aquele grupo. Perfeito. Aí o Moisés mudava de grupo, de relacionamento, de pessoas e ia ser discipulado. Então a gente juntou, a gente chama evangelização discipuladora. Perfeito. Essa evangelização discipuladora ela é feita através do RI e do RD. O que é RI? São relacionamentos intencionais. Conheci o Moisés é o padeiro que me serve pão todo dia. Eu vou lá na padaria, ô Moisés, tudo bom? E eu começo a me relacionar intencionalmente. Quero ganhar um Moisés para Jesus. Perfeito. Esse é evangelismo. Dentro dessa perspectiva da caminhada discipular, eu vou orar pelo Moisés. Sim. Chego lá na padaria um dia e digo assim, Moisés, estou orando por você. Aí ele vai dizer, que coisa boa. Quem é que vai negar a oração, né? Claro. Cassiane já diria, né? Crente não rejeita a oração. Comecei. Tá tão séria a conversa, né? Tão séria, tá ótimo. E aí, passam uns dias, você volta na padaria e vai dizer, Moisés, eu tô muito feliz em orar por você. Você tem algum pedido de oração? Aí o Moisés vai e diz assim, tenho, eu quero que ore pela minha família. E você volta, agora não fica que nem um fariseu, diz que ora e não ora. Ora mesmo pelo Moisés. Senhor, abençoa a família de Moisés. Quando volta, se Moisés é abençoado ou não é abençoado, você está lá orando com ele. E qual é a estratégia? Através dos pequenos grupos, através dos cultos, através de um discipulado 1 a 1, tudo isso para a gente é discipulado. Perfeito. Aí, então você vai dizer assim, Moisés, eu quero ir. Você chega lá no Moisés e diz, Moisés, você gostaria de ir na minha casa, no meu pequeno grupo? O que é um pequeno grupo? Não, a gente vai orar para você lá. Moisés já está sendo orado. Muito provavelmente você já pediu oração pelo Moisés no seu pequeno grupo. Você já está orando pelo Moisés. Moisés chega lá, todo mundo já conhece Moisés. Aí vai ter aquele momento de compartilhar a palavra de Deus como uma célula, como um pequeno grupo qualquer. E tudo isso mergulhado em oração. Então você parte do RI para o RD. Quando é que tem o rompimento do relacionamento intencional para o relacionamento discipulador? Quando a gente percebe que a pessoa tem interesse pelo evangelho. Perfeito. Aí a gente começa o RD. E a gente criou um acróstico chamado Raízes. O Raízes ele é um acróstico que nos ensina a fazer o discipulado. R de relacionar-se, e aí eu vou todo dia comprar pão, né? E aí me relaciono com Moisés. A de agregar, quando eu passo a viver a vida do Moisés orando por ele, e o convido para o meu pequeno grupo, para um culto, para um estudo bíblico, eu agrego o Moisés à igreja ou à minha vida. Né? O I de interceder, muito importante a oração, muito importante. Nada, gente, nada se faz sem oração. Perfeito. Nada. Perfeito. Antes de começar esse podcast, nós oramos. Perfeito. Antes de vir para cá, eu orei. Hoje de manhã cedo, na minha devocional, eu estava orando. Nada se faz sem oração. E discipulado é uma luta contra o inferno, e a gente tem que estar orando. Então, R de relacionar, A de agregar, I de interceder, né? Z de zelar pelas pessoas. Todo mundo quer ser cuidado. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo. Então, quando você vai lá e diz assim, Moisés, estou orando por você, você está cuidando dele. Verdade. De uma maneira ou de outra. Sim. Aí o Moisés disse assim, pastor, eu estava querendo... no meu caso, pastor, né? Eu estava querendo um emprego novo. Aí você, pastor, né, tem muita conexão, ou vocês mesmos têm muita conexão, acham alguém diz assim, olha, eu estou precisando de alguém assim, assado. Você vai pensar em quem? Em quem você está orando. A gente só ora pelas pessoas e pelas coisas que nós amamos. Perfeito. Só oramos pelas pessoas e pelas coisas que nós amamos. Você já está amando lá o padeiro. Aí vai lá, ó, tenho um emprego para você. Vai lá tal dia, assim, assado. Então você está zelando pela pessoa. Perfeito. Eu já participei de pequeno grupo que fez mudança, que doou sangue. Gente, isso é muito de Deus. Isso é muito evangelho. Eu já participei de pequeno grupo que fez casamento. O cara foi no cartório casar. O cara foi no cartório casar. Interessante. Essa é muito interessante. Foi no cartório casar e de lá ia para casa, casado. O pequeno grupo se reuniu, fez um almoço. De noite era a reunião do pequeno grupo. E aí o que eles fizeram? Alugaram roupa de casamento, alugaram docinhos, bolo de casamento, me convidaram, pastor, o senhor tem que vir de paletó e gravata, que vai ter um casamento no nosso pequeno grupo. Legal. Quando o pessoal entrou, casal que casou de manhã no cartório, quando eles entraram, o casamento deles, com tapete, com vestido de noiva, entraram para se vestir,
colocaram música e tudo, e entraram, e eu fiz o casamento deles. Depois teve um jantar de casamento, tudo pequeno grupo. Então é zelar pela pessoa. Meu Deus, você imagina o impacto disso? O impacto disso na vida de uma pessoa. Isso é o verdadeiro evangelho, né, pastor? Então, zelar pela pessoa, né? Raízes. Depois ensinar o evangelho. O problema é que muitas vezes a gente entra na vida da pessoa já com um estudo bíblico, com Bíblia na cabeça dele, e ele ainda não entendeu o que é o evangelho. Primeiro a gente entende que através do relacionar, do agregar, do interceder, do zelar, ele vai viver o evangelho sem nem estar sabendo. Sim, mas ele já está vivendo o evangelho. E aí a gente entra com o estudo bíblico. Aí a gente entra com o estudo bíblico, porque a gente tem que ter o confronto com o pecado. A pessoa tem que entender o que é o evangelho. Perfeito. Gente, tem um evangelho café com leite. Café com leite ainda é muito bom. Tem um evangelho aí... Água com açúcar. Água com açúcar não, ainda é bom. Ainda é bom. Caldo de peteca. Tá? Essa eu nunca tinha ouvido. Peteca, eu nunca tinha ouvido. É lá de São Luís, lá do Maranhão. Caldo de peteca. Caldo de peteca. Um evangelho fraco, que não confronta as pessoas contra o pecado. Um evangelho que não ensina a Bíblia. Um evangelho que é mais oba-oba do que palavra. Um evangelho que não modifica a vida de ninguém. A pessoa diz que se converte e continua vivendo do mesmo jeito. Esse não é evangelho. Evangelho tem transformação, tem arrependimento e tem palavra. Então, a letra E do Raízes é ensinar o evangelho. E por último, e tem muito a ver com esse evangelho que a gente quer ensinar e quer pregar, solicitar contas. Se você perguntar para o Rafael, a mentoria que ele participa, ele é um pastor, né? Um homem de Deus, cuida de uma igreja também, de uma área de uma igreja. Mas ele tem que prestar contas da vida espiritual dele. E no discipulado, no processo de discipulado, é isso, prestar contas. Eu sou pastor há quase 30 anos. E eu tenho 2 pastores que cuidam de mim, um no Tocantins e um em Brasília, que eu presto contas da minha vida espiritual para eles. E isso é muito antigo, gente, no meio evangélico. No meio evangélico, na época do Rafael, principalmente, na escola bíblica dominical, eu tinha uma chamada dizia assim, lição estudada, o Rafael dizia assim, fez culto doméstico sim, trouxe ofertas. Eu lembro. Leu o versículo? Leitura diária. Leitura diária. Então, isso é prestar contas. Sim. Agora, um evangelho é que nem casamento. O pessoal hoje quer casar, a gente falou de outro assunto, o pessoal quer casar e não quer prestar conta. Perfeito. Essa história do celular, o meu celular tem senha. O meu celular tem senha, minha esposa sabe, como eu sei a senha do celular dela. Né? Agora há pouco ela perguntou, onde é que você está? Eu estou num podcast. Boa. Né? Estou num podcast. Então, a prestação de conta, ela é bíblica. Ela insere na vida da pessoa um zelo pelo outro e um zelo por si. Sim. Por quê? O Deus imanente, o Deus que nós servimos, ele é espírito, ele não é palpável. Mas ele se manifesta através da igreja. Então, quando eu presto conta para o Rafael, eu estou dizendo, Rafael, minha vida de oração está fraca, me ajuda. E aí a Bíblia vai dizer, nós temos no Novo Testamento, de 25 a 35, dependendo da versão, uns aos outros. E quando a Bíblia diz suportar uns aos outros, todo mundo interpreta assim, eu tenho que aguentar o chato. Mas o suportar também pode ser interpretado para eu dar suporte para o outro. É que nem o suporte do inglês, né? Que é o de apoiar. De apoiar. E aí a gente percebe que toda essa perspectiva do discipulado, como eu desenhei aqui através do acróstico, por isso que é mais fácil. Lindo, né? lindo. Toda essa perspectiva fica mais fácil para a gente entender. Porque toda vez que fala de discipulado, a cultura aqui no Brasil, e principalmente em algumas regiões do Brasil, é de não ter sido discipulado. E por eu não ter sido discipulado, eu não discipulo ninguém. Eu não tenho um exemplo a seguir. Só que aí a Igreja Multiplicadora vem, a gente rompe, faz esse tipo de ensinamento.